Buenas, então a gente vai ver qual é o conceito físico de calor. Tá? E para fazer isso, vamos pegar o seguinte experimento. Vamos supor que tu tenha um corpo A uma certa temperatura TA e um corpo B a uma certa temperatura TB, tá? Sendo que a temperatura de A é maior que a temperatura do B, e esses dois corpos estão isolados do ambiente. Então, eles não têm contato com o ambiente externo, eles estão dentro de um calorímetro, um recipiente que os isola termicamente. E a gente sabe intuitivamente que o que vai acontecer? Que o corpo A vai ceder calor, ou seja, calor, letra Q, ele vai passar calor para o corpo B, até que os dois corpos atinjam o equilíbrio térmico. O que significa o equilíbrio térmico? Significa que a temperatura de A e de B vão se igualar, ou seja, TA vai ficar igual a TB. Isso é bem fácil de entender, porque quando tu coloca algum objeto na tua geladeira, por exemplo, algum alimento, ele está na temperatura ambiente. Quando tu coloca o alimento na geladeira, ele vai baixar a sua temperatura até ele entrar em equilíbrio térmico com o ambiente que é a geladeira. Então a tendência aqui é que quando dois corpos trocam calor, eles vão atingir o equilíbrio térmico. Agora, o que é esse calor que está sendo trocado, que está sendo passado de um corpo para o outro? O corpo A, com a sua temperatura TA, ele possui uma certa energia interna. Esse é um conceito importante para entender calor. Energia interna. Tá? A energia interna está diretamente relacionada com a temperatura. A gente já viu num vídeo anterior que temperatura significa a agitação das moléculas. Quanto mais agitadas estão as moléculas, ou seja, quanto maior a temperatura, maior é a energia cinética de agitação associada a essas moléculas. Então, mais energia interna, mais energia está armazenada nos átomos, nas moléculas desse corpo. Então, ter mais temperatura significa ter maior energia interna. Quando existe uma diferença de temperatura entre dois corpos, existe uma diferença de energia interna entre esses corpos. Ou seja, a energia interna do A é maior que a energia interna do B. Os dois têm energia interna, só que a energia interna do A é maior que a energia interna do B. Quando isso acontece, eles vão trocar energia através de um processo chamado calor. Então, na verdade, o calor nada mais é do que um processo de troca de energia. Isso que é o calor. O calor é troca de energia. O calor se diz que é energia em trânsito. Tá? É a energia que está indo do corpo A para o corpo B. Calor, na verdade, é energia. Ele é medido em joules, ou calorias, né? São duas unidades para energia. Mas calor é só o nome desse processo de troca de energia entre A e B até que atinjam o equilíbrio térmico. Tá? É errado dizer que o corpo A possui calor e o corpo B possui menos calor. O que o corpo A possui é energia interna e o corpo B também possui energia interna. Quando eles trocam essa energia interna, quando essa energia interna é transferida de um corpo para outro, por causa da diferença de temperatura, o nome desse processo de troca de energia se chama calor. Para ilustrar melhor o que eu falei, eu trouxe aqui uma simulaçãozinha. Se tu quiser acessar essa simulação, o link vai estar na descrição do vídeo ali embaixo. Então eu tenho aqui uma amostra de água, dá para ver as pontes de hidrogênio, a temperatura de 136 Kelvin, subtrai 273 e tu vai ter a temperatura em Celsius. Dá para ver então que está negativo, essa água está congelada, é gelo. E vocês estão vendo que as moléculas estão vibrando. Essa vibração está associada a uma energia interna, porque se vibra tem energia cinética, essa energia é a energia interna. Quando eu forneço calor, eu vou fornecer energia, eu vou aumentar a agitação. Olha aqui, eu forneci um pouquinho de calor. O que aconteceu com a temperatura? Aumentou a temperatura e aumentou a agitação das moléculas. Portanto, aumentou a energia interna. O corpo armazenou a energia interna. Lembra, ele não armazena calor. Eu vou dar mais calor e vou aumentar ainda mais a agitação. Reparem que essas moléculas ficaram ainda mais agitadas. Eu aumentei a temperatura, aumentei a energia interna. Então, eu estou fornecendo energia para o corpo, para a água, através de um processo chamado calor. Eu posso fornecer ainda mais energia ao ponto dessa água virar
líquida, e reparem que a agitação aumentou ainda mais a temperatura, aumentou mais a energia interna, então a gente está vendo que esse processo de transferência de calor é um processo que dá energia, ok? Com isso a gente consegue entender o que é calor. No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre calor, vai falar sobre os 3 processos, 3 formas de se transmitir calor entre 2 corpos. Por enquanto, era isso.